Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Ausência de Tolerância. E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre um assunto bem problemático, que é sobre o aborto. Agora o governo quer criar uma lei para legalizar o aborto. Muito bem. Primeiramente, a gente precisa analisar o que é um ser vivo, certo? O que é um ser vivo? Um ser vivo no momento, tá? Pelo menos é assim que eu entendo, tá? No momento que um ser vivo, no momento que um óvulo, tá, e um espermatozoide se fundem, existe uma atividade celular, tá? São células se reproduzindo. No meu entender, isso já é vida, tá? E se alguém vier discordar disso, então, para aí. Tudo que é cientista, tá? Por exemplo, a moda é descobrir, mas será que há vida em Marte? Aí os caras procuram por uma bactéria, uma célula, mesmo que seja unicelular. No momento que descobrirem aquilo, é vida, tem vida. Então por que o ser humano seria diferente? Já que quando existe a fusão do óvulo com o espermatozoide, já existe uma célula complexa, já existe um DNA. O DNA particularmente é vida, é a base da vida, o DNA é a base da vida. E no momento que esse ser começa a se dividir, isso significa que ele está vivo, porque se ele não estivesse vivo, ele não estava se dividindo. Com um mês de idade, 1 mês, 2 meses, o feto, o embrião, ele já tem um coração bombando. Ele já começa a se preparar, né, para começar a gerar os órgãos. Se eu não me engano, é 2 meses. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas digamos, 2 meses. Isso, gente, já é vida. Pelo simples fato de um ser estar crescendo, reproduzindo células, dividindo células, crescendo, desenvolvendo órgãos, isso já é vida, pelo amor de Deus, cara. Aí querem legalizar o aborto, porque dizem que existe muito estupro. A moça foi estuprada, né? Então, como não é uma gravidez que era benquista, que era esperada, né? A mulher tem o direito de abortar. Aí tem outro problema também, que a menina foi lá, fez sexo com o rapaz e ficou grávida. Esse problema do aborto até, sabe, é difícil, tá? O problema de estupro é difícil. Nesse caso, eu até concordaria, tá? Desde que fosse bem no início da gravidez, tá? Bem no início, no primeiro mês, fosse feito algum tipo de aborto, porque afinal não é uma criança querida, a pessoa não quer aquela criança, não foi por um ato de violência. Então, nesse caso, eu até poderia aceitar. Não concordo, mas até aceito. Agora uma menina vai lá, dá uma trepada com o namoradinho, ficou grávida e ela tem o direito de abortar. Não. Mas eu não sabia que podia eu não sabia que podia evitar. Mentira.
tá? Mentira. Hoje em dia, em qualquer postinho de saúde, tu pega um calhamaço de camisinha, tá? Pega lá umas 30 camisinhas, tá? E pode evitar. Tem preservativo para homem, tem preservativo para mulher, certo? Tem anticoncepcional masculino, tem anticoncepcional feminino, tá? Então não existe essa desculpa de eu não sabia. É mentira, tá? É mentira. Certo? Não vem com essa balela dizer que eu não sabia. É mentira, é balela. É sem vergonhice, é canalice, tá? É uma pessoa totalmente sem noção, tá? Sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma noção de certo e errado, faz as merda que faz, porque não tem um pingo de consciência na cabeça e depois diz que não sabia, tá? É bobagem. Acho que até índio sabe que existe camisinha, certo? Não vem com essa palhaçada. Gente, matar uma criança, causar um aborto é matar uma criança, é matar um ser humano. Vocês estão institucionalizando o crime, porque isso é crime. Agora vocês tentem imaginar, tá? Tentem imaginar a situação. Um feto de 4 meses está ali na barriguinha da mamãe. Aí de repente ela sente, porque a criança sente. A criança sente tudo que se passa na cabeça de uma mãe. As alterações nos sentidos da mãe, ela sente, tá? Todo o sentimento que a mãe sente, a criança também sente. Vocês imaginem uma criança sentindo que vai morrer. Tentem imaginar uma criança sentir: minha vida vai acabar agora. Tentem imaginar isso. Eu, por exemplo, a minha esposa é cadeirante. A primeira gravidez não era esperada. Foi um acidente, tá? Confesso que eu deveria ter usado camisinha, mas tudo bem, foi um acidente. Hoje é uma menina linda, tá? Uma menina de completou 6 anos agora. Não me arrependo, tá? Nem um pouquinho de ter tido a minha filha, certo? Não me arrependo nem um pouquinho. O meu segundo filho, tá? Foi outro acidente de percurso, tá? Não vou tirar a minha culpa, tá? Foi sabe? Porque como a minha esposa não usa anticoncepcional, né? Então a gente fazia a tal da tabelinha, certo? Só que o ciclo menstrual de uma mulher que não usa anticoncepcional, ele pode variar um pouco. E na verdade dessa vez variou bastante, né? E por um erro de cálculo aconteceu também. Também não tenho arrependimento nenhum do meu filho, tá? Uma criança tá com 3 anos agora, um moleque, bicho casca grossa, tá? É um menino casca grossa, inteligente, esperto. Só que nessa gravidez a minha esposa ela teve uma séria complicação, né? Ela quase faleceu, né? Mas está tudo bem agora. E eu falei para minha esposa: olha, de hoje em diante, tá? A gente só vai transar com camisinha, tá? Porque se acontecer outra gravidez, um dos dois vai morrer. Ou você, ou a minha esposa morre, ou meu filho nós vamos ter que tirar. Tá? Então eu sei que anticoncepcional altera toda a química de uma mulher. Tá? Ela fica mais gorda, ela tem, sabe, ela tem problemas. Então eu optei por usar a camisinha. Eu só transo com ela com camisinha, até poder fazer a minha vasectomia, que hoje em dia não dá para acreditar como o sistema de saúde é moroso para as coisas.
né? Já faz 7 meses que eu estou esperando uma consulta para me chamarem para fazer a tal da vasectomia. Já passamos por psicólogo, um monte de coisa, né? E até hoje estou esperando. Não tem dinheiro para pagar particular, né? Então estou esperando. Enfim, bem, eu sou casado há quase 10 anos e transo com a minha esposa de camisinha, com camisinha, né? Agora, mesma coisa, por que um chulé desses, né, desses venta furada, não usam camisinha para transar com a namorada? E por que a namorada também não exige que se use camisinha? Porque são tudo mazanta, tá? Não tem responsabilidade nenhuma na cabeça, tá? É muito mais fácil dar aquela gozada dentro, transar com camisinha é a mesma coisa que comer bala com papel. Mas porra, pelo amor de Deus, antes de terminar, então tira fora, tá? Mesmo assim é perigoso. Mas não, ninguém pensa em nada na hora do rally rola, é brincadeira. E o que acontece? Aí depois vem a gravidez e quer tirar. Uma bandidagem, um assassinato. E o pior, o governo, o nosso governo, acha que é a solução. É liberar o aborto, né? Oficializar o aborto. Em vez de ensinarem a pessoa a ter noção de certo e errado, a ter bons costumes, a aprender a ter responsabilidade, ter pelo menos um mínimo de consciência, eles fazem esse tipo de coisa, eles distorcem as ideias das pessoas. Eles acabam com tudo que é o certo para propagar o que é pior, que é crime, que é assassinato. E o pior, assassinar uma pessoa indefesa, assassinar um ser indefeso que não pode se defender. Gente, eu fico chocado com isso, fico mesmo. Tá? Por eu saber que a minha esposa não pode mais engravidar, que ela vai correr um sério risco de vida, eu me submeti a fazer sexo com ela sempre com camisinha. Tá? Pô, eu sou um cara com 50 anos de idade, cara. Tudo porque o SUS não me libera uma vasectomia. Até aí tudo bem. Mas eu sei da importância de usar uma camisinha. E esses bosta, tá? Esses bosta desses guri, dessas gurias que não tem merda nenhuma na cabeça, fazem filho, doidado e depois querem tirar. Não tem responsabilidade nenhuma, não tem nada na cabeça. E o governo quer bater palma para esse tipo de gente, né? E querem legalizar o aborto. Gente, é triste, tá? É triste o que a sociedade faz, e pior, é mais triste as pessoas que comandam o país concordarem com essas atrocidades, tá? Que matar uma vida, matar uma criança não tem desculpa, cara. Aliás, matar vida nenhuma tem desculpa, tá? Não tem desculpa nenhuma. Então, gente, vamos prestar atenção nisso, tá? Peguem seus filhos e conversem com eles. Conversem com eles. Passem bons exemplos para os seus filhos. Uma coisa que eu sempre faço é que eu acho o seguinte: quando uma criança faz uma pergunta para um pai ou para a mãe, se uma criança faz uma pergunta, ela já tem, tá, pelo menos o mínimo de condições para entender a resposta. Tá? É claro que se uma criança chegar para uma menina, digamos a minha filha, tá, de 6 anos, chegar para mim e perguntar: pai, o que é camisinha? Tu tem que responder de uma forma, né, que a criança entenda, uma forma infantil de responder. Por exemplo, outro dia a minha filha perguntou: pai, como é que eu nasci? Aí
Eu tive que explicar para ela, eu e a minha mulher, eu e a minha esposa tivemos que explicar para ela, minha filha. É o seguinte, quando as pessoas casam, né, quando a mãe e o pai casam, tá? Eles fazem carinho um no outro, ficam brincando na cama, tá? E a mamãe tem essa chequinha aqui, que tu tem também, né? E o pai tem o chiquinho, que é que nem o maninho tem. Porque a mãe e o pai são casados, né? O pai coloca o chiquinho dentro da chequinha da mãe e larga uma sementinha lá dentro. Quando o pai e a mãe querem um filhinho, eles fazem isso, eles colocam uma sementinha. Aquela sementinha entra ali dentro da barriga da mãe e começa a crescer, 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 crescer. Uma criança. Aí depois a mãe vai lá no hospital e tira a criança para fora. Foi assim que tu nasceu. Ela assim, ai que legal pai. Legal. E pronto, saiu. Tá? Eu ainda perguntei para ela, entendeu minha filha? Ah, entendi. Ah, por isso que tem gente grávida, que tem aquela barrigona grande. É, ali dentro tem uma criancinha que vai nascer. Aí a mãe vai lá no hospital, o pai vai junto. Aí eles levam lá numa sala lá. Aí o doutor faz um buraquinho e puf, a criança sai pra fora. Entendeu, minha filha? Ah, entendi. Tá, pegou, saiu brincar. Tá? A mesma coisa se ela chegar pra ti e perguntar, pai, o que é camisinha? Aí tu vai ter que explicar que é uma maneira de não deixar essa sementinha ir lá dentro da barriguinha da mãe, porque naquela hora o pai e a mãe não pode ter filho, não tem dinheiro, não tem condições, tal e coisa. Tá. Então tá, isso é uma dica que eu dou para você, gente, porque uma coisa que eu sempre digo para minha esposa, tá, e para todo mundo que eu conheço, tá, que é o caso da criança fazer uma pergunta. A criança fez uma pergunta, ela já tem condições de entender. Tá? Nunca deixem de responder para uma criança. Nunca deixem de explicar sobre aquilo que ela perguntou. Pode usar uma linguagem super infantil para ela. Tá? Ela vai entender. Não digo em total, né, totalmente, mas ela vai entender alguma coisa. Pelo menos o que a cabecinha dela, pelo menos a dúvida que a cabecinha dela tinha, ela vai entender. Tá? Por que eu digo isso? Porque se uma criança perguntar para ti e tu não responder, dizer, ah minha filha, agora eu estou ocupado, não sei o que, ela vai perguntar para outra pessoa. E essa pessoa pode não responder da maneira correta. Tá? Ou simplesmente pegar, que isso? Onde você vai fazer uma pergunta dessa? Isso não pode ser, né? Coisa de menina. Resultado, já cria uma criança cheia de trauma. Ai, não pode perguntar isso, não pode perguntar aquilo. Não, gente. Tá? Por isso que eu digo, quando um filho de vocês fizer uma pergunta, respondam. Tá? Respondam e perguntem se ela entendeu. Porque se ela não entendeu direito, tente explicar de uma outra maneira um pouquinho mais simples, até que ela entenda. Tá? Isso é uma dica que eu dou para os senhores pais. Não digo pais da minha idade, né, porque aí já tiveram os filhos mesmo. Mas esse pessoal que é novo, que está constituindo família agora, sempre responda aos seus filhos, tá? E se um dia eles perguntarem, pai, o que é aborto? Respondam, minha filha, é uma coisa muito feia, é matar uma criança quando está dentro da barriga da mãe. Tá? Mostrem para ela o que é errado. Eu duvido que uma mãe de verdade vá querer fazer um aborto. Duvido. Assim como um pai de verdade jamais vai permitir isso. A não ser, é claro, tá, que a sua companheira corra sério risco de vida, ou no caso da criança ter uma grave doença, tipo não ter desenvolvido o cérebro, ter água encefálica, ou sérios problemas de pressão, que na hora que nascer já vai morrer, não adianta, né? Sérios problemas congênitos, né? Nesse caso eu até posso aceitar, tá? Não concordo, mas até posso aceitar, tá, gente? Então esse é o meu recado para vocês. Cuidem dos seus filhos e digam não ao aborto, tá?
Muito obrigado e até mais.